Nós vamos começar esse propósito de oração na segunda-feira, um propósito que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida, decisões que geram riquezas. A Bíblia diz no Salmo 112, o verso de número 3, que haverá riqueza, prosperidade, aumento na sua casa. Então, quando você tiver decisões, posicionamento diante daquilo que você está fazendo. É o que a Bíblia diz, ele será lembrado pelas coisas boas que você então fez. Tá? Isso aqui é só o versículo base inicial. Haverá riqueza, haverá prosperidade, haverá a bênção de Deus sobre a sua casa, quando então você se posicionar e tomar as decisões. Você pode repetir comigo esse título, vamos dizer, a mensagem inicial? Diga comigo assim: decisões que geram riquezas. E eu estava lendo hoje durante o dia, encontrei em Gênesis capítulo 26, um homem chamado Isaac, que tomou uma decisão certa, que então trouxe prosperidade, riqueza para ele. Se a gente olhar para o cenário da história, do que o texto nos mostra, veja que, passa os olhos aí, a gente vai focar em outros versículos, mas passa os olhos aí no verso 1, o verso 2 e 3. No 1, a Bíblia está dizendo que havia fome. O símbolo de fome era escassez, era dificuldade, era miséria, era o momento de problemas. Então havia uma grande necessidade naquele lugar. E aí no verso de número 2, vem Deus e fala para Isaac: não desça ao Egito. É muito importante a gente lembrar, irmãos, que o Egito nessa época era uma grande potência, onde tinha prosperidade, riqueza, tinha trabalho, tinha sucesso, tinha crescimento. As pessoas, só para você ter ideia, elas estavam saindo de Gerar e estavam descendo, estavam indo mesmo para o Egito, porque a prosperidade era abundante naquele lugar. E a gente vê que até os dias de hoje, uma grande potência também, e a gente vê que o próprio Deus disse para Isaac o quê? Não desça, não vai, permaneça na terra que eu te disser. E aí olha só, no verso 3, aqui há uma promessa. Se a gente olhar, pontuar, na verdade pelo menos 3 promessas aqui. A primeira promessa: eu serei contigo. Deus está prometendo: Isaac, apesar da luta, da guerra, das situações adversas, da fome, olha, eu sou contigo. A segunda promessa é que eu te abençoarei. E a terceira promessa, Deus está dizendo que então daria a ele e toda a sua semente todas as terras, confirmando o juramento que ele havia feito a Abraão, o seu pai. Então veja só, irmãos, Deus está liberando uma promessa para o Isaac. E aí a gente começa já a formar a mensagem. O Senhor já começa aqui a elaborar no nosso coração, trazendo inspiração, a decisão do Isaac. Ele está, irmãos, diante de um muro. Vai ou não vai? Fica num lugar de escassez, de miséria, de falência, muitos morrendo por causa da fome, e agora ele está assim: vou ou não vou? Porque eu imagino, irmãos, no contexto da história, imagina os amigos do Isaac, a família do Isaac, estavam todos indo: Isaac, larga de ser besta, desculpa a expressão, larga de ser bobo, olha, você vai morrer de fome aqui, desce, vamos junto, porque aqui é escassez, é fome, é miséria, e você vai padecer de uma forma desnecessária. Imagina, irmãos, a cena, as pessoas tentando convencer Isaac a ir para o Egito, mas ele tinha uma decisão a ser tomada. Qual foi a decisão? Obedecer a Deus. Você e eu podemos até estar, irmãos, em momentos difíceis, de crises, momentos apertados, momentos de fome, mas tome a decisão certa. Obedeça a Deus. A decisão acertada de Isaac foi obedecer a Deus, mesmo com tudo dizendo ao contrário, porque tudo que indicava, irmãos, era para ir, todos estavam indo para ali o Egito. Isaac, ele toma a decisão. Lembra do versículo base de Salmos? As decisões que geram riquezas, prosperidade. O cenário era desfavorável, mas a decisão traria para Isaac prosperidade, riquezas. E aí, irmãos, é o que a gente vai começar a orar na segunda-feira. As minhas decisões, elas vão interferir, elas vão influenciar, elas vão cooperar para que eu possa, então, desfrutar de uma abundância
de bênçãos da parte de Deus para a minha vida. Amém? Mais uma vez, você pode repetir comigo: decisões que geram riquezas. Qual foi a decisão de Isaac que trouxe a ele riqueza, que trouxe a ele crescimento, que trouxe a ele prosperidade? Qual foi a decisão de Isaac? Obedecer a Deus. Irmãos, a obediência. Isaac obedeceu a Deus. Isaac não foi porque Deus havia pedido: não desças ao Egito. E Isaac obedeceu. Aonde que a Bíblia está dizendo que ele obedeceu? Verso 6. Pode ver aí. No verso 6 está dizendo que o que está escrito? Verso 6. Nossa, lá no Gênesis 26, 6. Habitou Isaac em Gerar. O que ele fez? Habitou, ele permaneceu, ele ficou em Gerar, obedecendo a Deus. Aí, irmãos, aqui entra então alguns detalhes pós-obediência. A Bíblia fala que ele agora começa a trabalhar. Se é para ficar na obediência, eu vou trabalhar. É uma coisa importante que a gente precisa entender, irmãos. Tem gente que quer prosperar sem trabalhar, achando que as coisas vão cair do céu, achando que ela vai encontrar um pote de ouro, né, ali na esquina. Isso não existe, né? Nada acontece por acaso. O trabalhador é digno do seu salário. A bênção do Senhor está sobre a vida daquele que trabalha, daquele que se esforça. Se a gente olhar desde o tempo de João Batista, o reino de Deus é conquistado por esforço, por trabalho. Irmãos, se não trabalhar, não prospera. Se não trabalhar, né, a gente não tem essa bênção que o Senhor tem deixado para aqueles que então estão aí diante da terra. E lembrando, irmãos, isso aqui é válido. Até porque às vezes, quantos crentes ficam olhando para a riqueza, para a prosperidade do ímpio e fica assim: mas por que o ímpio prospera? Por que o ímpio tem tantas coisas? Porque a riqueza, a prosperidade, Deus não deu só para os crentes. Deus deu e deixou, irmãos, para todos os habitantes da terra. É importante fazer essa separação, porque senão vai ter muito crente aí chateado com Deus. Ah, mas eu sou crente, eu sou de Deus, eu estou na igreja e não prospero. Talvez você não está trabalhando da forma certa. Talvez está faltando obediência, está faltando instrução, está faltando alguma coisa que, se você tomar a decisão acertada, você também vai desfrutar das riquezas da parte de Deus sobre a sua vida. Amém? Então a riqueza, as bênçãos, a prosperidade é para todos os moradores da terra. Seja crente ou não, se trabalhou, o trabalhador é digno do seu salário. Né? Então a gente precisa entender isso para... Não sei se você já ouviu quantas pessoas que ficaram indagando, né, perguntando: mas por que o ímpio prospera? Por que o meu vizinho, que não tem nada de Deus na vida dele, é rico, ganha muito dinheiro? Talvez trabalha, né? Como muitos aí trabalham, né? Então a gente não pode ficar olhando para isso, que senão a gente fica para trás. Há um atraso na vida daqueles que ficam olhando para a vida dos outros, né? Vamos olhar para a nossa vida e vamos continuar obedecendo a Deus e tomando as decisões acertadas para ter a bênção da prosperidade. Vamos ver aqui então, verso de número 12. Verso 12, a Bíblia diz que semeou Isaac naquela mesma terra. Qual terra, igreja? Aí já bem simplificado, né? Qual terra que é esta que Isaac trabalhou? É o que está no verso 1. Né? A terra de escassez, de fome, a terra de dificuldade. É nesta terra, irmãos, que Isaac começa a trabalhar. Começa a semear. Isso aqui é válido, é muito importante, irmãos, a gente entender que às vezes a gente fica esperando a mudança de circunstâncias para a gente poder então fazer alguma coisa. O Isaac está trabalhando mesmo em uma terra de fome, de miséria, de escassez. Ele não esperou a terra prosperar para trabalhar. Ele não esperou a terra, né, melhorar. Olha, o dia que a terra ficar melhor, o dia que tiver sinais de prosperidade, o dia que eu ver uma pontinha de mudança, aí eu vou começar a semear. Foi isso que Isaac fez? Não. Semeou naquela mesma terra. Qual terra? De fome, escassez, dificuldade, cheio de problemas. É nesse ponto que a gente precisa refletir. Irmãos, não espere as circunstâncias, não espere nada mudar. Trabalhe, faça aquilo que deve ser feito. Embora você olha para um lado, tem miséria, olha para o outro lado, tem problema, olha para o outro lado, tem fome. Eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar fazendo a minha parte, eu vou continuar então atuando e não olhando para as
circunstâncias. Amém? Você pode dizer isso para a pessoa que está perto? Diga assim: não espere as coisas mudarem para você agir. Né? Porque, olha só, igreja, o Isaac está trabalhando, semeando, plantando em uma terra de fome. Ele não esperou. Ele não aguardou, ele falou: é na fome, então eu vou trabalhar, vou semear, eu vou agir, eu vou me posicionar. Ainda no verso 12, diz aí, que veio o resultado do seu trabalho. Qual foi? Colheu naquele mesmo ano. Quantas vezes? Vamos simplificar a leitura? 100 vezes mais. Amém? Já que estamos aí, vamos dizer assim, chegando, né, ao término do ano, né? Diga glória a Deus por isso. Já parou para tentar, irmãos, a observar? Já daqui a pouco é virada de ano, né? Ainda nesse ano, o Isaac, a Bíblia fala que naquele mesmo ano, o Senhor abençoou 100 vezes mais. Vamos aproveitar aqui o texto, a palavra inspirada, e vamos profetizar na nossa vida? Você pode profetizar comigo? Em nome de Jesus? Diga comigo, fecha os olhos, como se fosse uma oração. Diga assim: ainda neste ano, eu creio que o Senhor vai me abençoar muito. Amém? Agora, aponta o dedo indicador, dedo profético, né? Para a pessoa que está perto de você. Eu vou apontar para os internautas aqui, né? Vai lá, diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: ainda neste ano, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar muito, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Foi o que aconteceu com Isaac. Ainda neste ano, ainda nesta cidade. Não precisa mudar de cidade para ser abençoado. Não precisa sair, né, do trabalho ou sair da igreja. Não, eu vou para outro lugar. Naquele mesmo lugar, o Isaac foi abençoado. Então, igreja, não é o lugar. Às vezes a pessoa fala assim: eu tenho que sair, eu tenho que ir para outro lugar, eu tenho que, né, ir para outro estado, eu tenho que ir para outra cidade, outro país. Não é necessário, não. Deus, ele te abençoa, irmãos, aonde você está. O Isaac estava em Gerar, estava diante de uma promessa, ele estava na obediência e o Senhor abençoou ele 100 vezes mais. Amém? Agora, igreja, entra um detalhe muito importante que nós temos que estar preparados, pronto. Você já viu que quando você começa a se destacar, quando você começa a crescer, quando você começa a prosperar, as pessoas começam a ter inveja de você? Começa a torcer para o seu fracasso? Pessoas, até compartilhei hoje na linha de transmissão nos grupos da igreja. Irmãos, a gente chegou numa fase, né, num momento que a gente tem que orar pelas pessoas, porque o nosso fracasso é motivo de alegria delas. Já viu pessoas assim? Que quando você está fracassando, quando você, né, se dá mal na vida, a pessoa está aplaudindo o seu fracasso. Ela está torcendo para o seu fracasso. Que ponto que chegamos, né, irmãos? Que situação, olha só. E olha, não se assuste, coisas piores virão. E é bíblico, né? Ao ponto, olha só, a pessoa ficar feliz pela sua derrota, ficar feliz pelo seu fracasso, pelas coisas que não dão certo na sua vida, pela porta que não se abre, pela oportunidade que não se chega. Tem gente que fica, né, feliz quando vê você, talvez, a pessoa ali, né, desempregada. Olha que triste isso. Eu fico imaginando, irmãos, como que Deus fica olhando tudo isso, né? Como que Deus fica olhando, principalmente para crente. Hoje em dia tem até crente, irmãos. Crente é cristão, né? Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja constantemente, mas sempre torcendo para o fracasso do outro, para aquela pessoa não dar certo, para aquela não prosperar. O Isaac começou a prosperar. Muda a versão aí, antes de passar para o verso seguinte. Muda a versão aí. Tem uma versão que fala que o Isaac ficou muito rico, muito abençoado por Deus. Olha aí, o Senhor o abençoou. Essa é a NVT. Pode deixar nessa versão também, por favor. Vai lá, verso 13, vamos continuar lendo aí. Aí diz assim, ó, verso 13. Isaac prosperou e se tornou o que, igreja? Rico e influente. Então veja que a prosperidade veio, a riqueza veio. Lembra do título que a gente teve por início? Decisões que geram riquezas. Não deu certo com Isaac? Qual foi a decisão dele mesmo? Obediência. Deus entregou a ele uma palavra, uma promessa, ele obedeceu, ele aceitou e obedeceu. Na obediência ele se tornou próspero, se tornou rico.
Então, irmãos, é mais do que válido a gente entender que assim como deu certo com Isaac, vai dar certo comigo, com você. Todas as pessoas que estão tomando as decisões certas, estas decisões vão gerar na vida delas o que, igreja? Riquezas, prosperidade. Aí o versículo 13 diz que Isaac prosperou, se tornou rico. Ele não era rico, ele se tornou rico, né? 14. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus fizeram o que, igreja? O invejaram. Essa palavra inveja, nós vamos atentar para ela um pouquinho aqui. O que os filisteus tiveram de Isaac? Inveja. Sabe, irmãos, às vezes a gente não sabe, mas muitas vezes podemos estar sendo vítima da inveja. Tem gente que está sorrindo para você, mas por trás, por inveja, ela quer ver o seu fracasso. Ela quer ver a sua falência. Ela quer ver você no vermelho, no fundo do poço. Os filisteus, eles o invejaram. E se a gente olhar para a Bíblia, sem sair aqui do texto de Isaac, de Gênesis, eu estava meditando e parei para procurar, mentalizar algumas pessoas que também tiveram problemas com inveja. Lembra do José do Egito? O irmão foi contar o sonho para os irmãos, e os irmãos o invejaram. Se você olhar para a Bíblia também, você vai encontrar a história de Davi e Saul. Depois de uma guerra, de uma batalha, eles voltam, as mulheres começavam a cantar. Não sei se você lembra, o canto era: Saul vence milhares, mas Davi vence 10 milhares. Para quê, irmãos? E olha, despertou no coração de Saul a inveja. Mas como assim? Eu sou rei, eu venci 1000 e ele venceu 10.000. Então veja que Saul ficou com inveja de Davi. Lembra de Caim e Abel? Movido de inveja, Caim fez o que com seu irmão? Matou, por causa da inveja. Ou seja, irmãos, a inveja é uma praga, é uma ação maligna, satânica. E a gente precisa, irmãos, orar para ter sempre revestimento da parte de Deus sobre a nossa vida, que quando vier os dardos da inveja contra a sua vida, todos esses dardos venham cair por terra.